Como é a última aula, então eu preciso aqui agradecer mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade, imenso mesmo, louvo a Deus, por poder compartilhar com vocês. Vai ser difícil essa última aula, estou mesmo emocionado. Para mim é uma honra mesmo. Como eu disse na primeira aula, nunca esperava essa oportunidade, nunca. A gente se prepara, faz de tudo, mas para mim é uma honra estar aqui. Louvo a Deus por ouvir nosso pastor, por ver essa capacidade. Né? Hoje eu consigo trazer a esposa, né? Porque o ano passado lá em Madrid não consegui. E consegui também juntar o pessoal lá de Ericeira para vir, né? Falei com eles lá, irmãos, palestrante esse ano é uma pessoa que vocês estão careca de ouvir. Mas vamos lá, estão a fim de ir? E aí, assim que eu coloquei no grupo, nós temos 8 vagas. As 8 vagas encheu em 5 minutos. Só eu vou. E ainda conseguimos uma 9ª vaga. Para mim é uma honra ter vocês aqui comigo também. Sou grato a Deus porque sou fruto do trabalho do MSBN. Eu não sei o que é servir ministerialmente outro ministério, não sei. Amo esse ministério, sirvo e quero, se Deus quiser assim me dar essa graça, seguir, sei lá até quando, né? Aí, como aquele pacto no casamento, até que a morte separe, e que ela demore bastante para chegar. Ela demore muito, né? Bastante, porque nesse caso nem eu quero morrer, nem que o ministério acabe. Então, demore bastante. Então, louvo a Deus mesmo por essa oportunidade muito especial, muito especial. Mas vamos lá. Hoje quero falar com os irmãos sobre a questão do dom, ou os dons do Espírito Santo, onde nós queremos abordar os aspectos de dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. Queremos falar sobre isso, queremos falar sobre fruto do Espírito e também pecados contra o Espírito. Essa é a proposta da última aula. Vai ser bastante corrido, mas vamos tentar chegar lá e falar sobre tudo isso aí. Tudo isso aí. Primeiro, quero fazer uma relação. Eu fiz essa promessa, eu consegui relacionar, e é fácil, não é difícil, naturalmente, relacionar a ação do Espírito Santo na missiologia. Isso é fácil. Nós dependemos da ação do Espírito Santo para desenvolver o trabalho missionário. Também é fácil, não é difícil, relacionar a ação do Espírito Santo no Pentateuco, que é a outra matéria da nossa escola bíblica. Por isso eu quero aqui relacionar, fazer alguns textos, trazer alguns textos da ação do Espírito Santo no Pentateuco. Não quero falar do Velho Testamento, apenas me prender em alguns pontos do Pentateuco, a ação do Espírito Santo. Nós vemos um texto, gostaria que colocasse na tela, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que eu quero ler. Eu quero ler 3 textos, depois quero falar sobre eles. O Gênesis 1, acho que a gente, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra, o versículo de número 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo de número 26, já foi outro versículo que foi mencionado aqui também, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não preciso continuar, mas não, deixa eu ficar por aí. Porque eu quero relacionar a pessoa do Espírito Santo aqui na criação. O Espírito Santo é colocado como agente criador, uma pessoa ativa na criação. Eu adquiri, irmãos, hoje posso dizer, porque eu corri atrás, como eu disse na primeira aula, foi a primeira ou a segunda, eu fui atrás de comprar material, comprei do pastor Jorge, comprei da Vânia, comprei da Capu, eu corri atrás de material do original para poder falar com vocês, não com base naquilo que eu ouvi um pregador dizer, ainda que os meus professores estão aqui, são eles que me ensinam.
não foi por base do que eles disseram, foi por base do que eu fui pesquisar. Então, essa é a ideia sempre, no original, no original. Então, aqui no verso de número 1, a gente vê a expressão Elohim, já foi falado pelo nosso pastor que ministrou o Pentateuco. Elohim, trazendo no plural Deus, mas trazendo a ideia de trindade, ainda que não era a ideia de Moisés fazer isso, apresentar a trindade, mas o Espírito Santo é apresentado como agente criador, porque a palavra Elohim vem trazer a conotação da trindade. Então nós vemos no versículo de número 1, a alusão à trindade pela expressão Elohim. No versículo de número 2, já tem a expressão Veruá Elohim. Né? É assim mesmo, pastor? É isso? Olha só, rapaz, estou ficando bom nesse negócio. Né? Veruá Elohim. Né? Quando vai trazer diretamente, traduzindo diretamente sobre o Espírito de Deus, pairando sobre as águas. O Espírito de Deus. E depois tem todo o processo de construção daquilo que já foi ministrado. No versículo de número 6, nós temos novamente trazido por trindade, ou na definição, trazido por Deus, mas a palavra no original, a palavra aparece novamente Elohim. Então nós temos o Espírito Santo sendo mencionado na criação, e estou falando só de Pentateuco, na criação, versículo 1, versículo 2, versículo de número 26, e do Gênesis desse texto fico por aqui. Mas antes do dilúvio existe pelo menos mais 2 episódios em que a ação do Espírito Santo existia no pessoal do tempo pré-diluviano. Então observe aí que Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, Gênesis versículo 3, tem uma decisão da parte de Deus, no Gênesis 3. Então diz: se o Senhor não contenderá o meu Espírito, está falando do Espírito Santo, o Espírito dele, o meu Espírito, para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Então, a gente vê, dentro do capítulo 6, versículo de número 24, que Enoque ele foi tomado por Deus. É assim que diz o texto. Enoque foi tomado por Deus. Quando vemos no capítulo 6 ainda, versículo de número 8, diz que Noé achou graça diante de Deus. Primeiro, Noé acha graça diante de Deus, Enoque é tomado por Deus. E por que eu quero colocar a ação do Espírito Santo aqui? Porque isso denota relacionamento com Deus. E é impossível ter um relacionamento com Deus se não for através do Espírito Santo. Não tem como. É impossível. Então nós temos a ação do Espírito Santo no Pentateuco. Ainda bem que o pastor não mencionou essas coisas por aqui, rapaz, que eu estava aqui na matéria já. Né? E depois nós temos ainda no Pentateuco líderes que foram cheios e a Bíblia é clara em dizer que eles foram cheios do Espírito do Senhor, ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus. Faraó, por exemplo, em Gênesis 41, 38, Faraó vai reconhecer que José era alguém cheio do Espírito Santo. Gênesis 41, 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então ele reconhece, apesar de toda a sua idolatria, naturalmente, mas ele está reconhecendo. Quando a gente vai então para Moisés, a gente percebe o texto de Isaías 60, não vai ler, só para a gente correr aqui, Isaías 63, 11 e 12, sobre a ação do Espírito, e Isaías reconhece aí, a ação do Espírito Santo de Deus na vida do próprio Moisés. Quando vamos em Números, capítulo 11, o versículo 16, 17 e 25, vamos ver Moisés, o texto mais uma vez afirmar que Moisés era alguém cheio do Espírito Santo. Números 11, versículo 16, diz: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. O contexto é quando Moisés vai separar 70 homens para lhe ajudar na administração de toda a tarefa que era para fazer. Então tá bom. Então Deus disse: pega eles, vem para a tenda da congregação, porque ali vai acontecer alguma coisa. Versículo de número 17. Então aí Deus continua dizendo ainda para ele, isso no Pentateuco: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito, e está em maiúsculo, tirarei do meu Espírito que está em você. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Então Moisés era alguém cheio do Espírito Santo,
E depois o sucessor de Moisés, em Deuteronômio 34:9, ainda que na nossa versão Almeida Revista Corrigida diz Espírito de Sabedoria, na King James, por exemplo, já traz a palavra, ele era cheio do Espírito Santo. Então, apesar de a doutrina do Espírito Santo no Pentateuco não estar explanada, mas a ação do Espírito Santo é evidente no Pentateuco. Então, a gente vê que como Deus agiu lá atrás, como ele fez lá atrás, o Espírito Santo agiu na vida de pessoas lá atrás, ele também continua agindo na vida das pessoas no Novo Testamento, através das capacitações, onde entra os dons. Através das capacitações. Aí eu quero entrar no que a nossa lição aí vai chamar, o título Dons do Espírito, falando sobre dons do Espírito. E é lógico, o dom no grego é charisma, está aí na nossa apostila aí. E nós temos aqui alguns ensinadores que eu trago por referência, são referências dentro do meio pentecostal, não é de referência dentro do meio, outro meio, não, é de meio pentecostal, não é conservador, não, meio pentecostal, ou tradicional, desculpa. Diz os ensinadores como, de teologia sistemática, né? Tal como Pilman, Boyer, Estevam Ângelo, Antônio Gilberto, Alcebiades de Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho, todos eles vão dividir os dons que o Espírito Santo dá em grupos diferentes, mas já vou chegar lá, vamos colocar como dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais, que também esses dons ministeriais são chamados de dons de Cristo, todos eles. Mas por que colocamos, e está de propósito na apostila, dons espirituais, todas essas três classes? Porque fora a primeira, os dons naturais, apesar de serem dados também pelo Espírito, e nós vamos ler os textos, apesar de ser dado também pelo Espírito, mas fora os dons naturais, os outros não podem ser usados sem ação do Espírito. Não dá. Os outros não. Os naturais é possível. Agora, os dons, os outros ministeriais e espirituais, então sem o Espírito Santo, eles ficam infrutíferos. Não dá. Mas vamos lá. Na verdade, o nosso parágrafo vai dizer para a gente aí, o segundo parágrafo vai dizer, na verdade, todo dom ministerial será espiritual e todo dom espiritual também poderá potencializar o exercício de um dos ministérios de Éfeso, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Erasmus de Roterdã estava certíssimo quando declarou que, entre aspas, foi ele que disse, a linguagem humana não pode aprisionar o infinito. É por isso que nós definimos dons, grupos de dons, porque a nossa linguagem não consegue, nós não temos como explicar toda a grandeza de Deus, nós não temos palavra para isso. Isso na Bíblia acontece muitas vezes, constantemente. Então, para que fique entendido, para que faça sentido para nós, usamos algumas expressões. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas a gente sabe. Só se arrepende quem faz algo sem saber o que ia acontecer lá e perceber o que deu com os burros na água, como diz o pessoal. Mas Deus já conhece o amanhã. Se ele conhece o amanhã, como é que ele vai se arrepender? Isso é uma expressão para que a gente entenda. É na nossa linguagem o que aconteceu em Deus, mas na nossa linguagem para tentar entender, ainda que a gente não vai conseguir. É uma linguagem para que a gente tente compreender o sentido da história, o sentido do texto. Então usamos dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais, mas são todas capacitações dadas pelo próprio Deus para o indivíduo, para a pessoa. Então vamos lá começar com os dons naturais. Êxodo 31. Do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, observe o texto, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre,
e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Isso são dons naturais, tem a ver, como diz a nossa revista, diz aí o seguinte, é a capacidade além do normal para desempenhar determinada atividade. É a capacidade além do normal. Vou pegar um exemplo. Entra na área das artes, está no texto, na área musical. Por exemplo, eu gosto muito desses instrumentos aqui. Fiquei a escola bíblica toda vendo o pessoal tocando violão e ela paradinha, e eu olhando para ela e ela paradinha. Gosto muito de tocar bateria, né? Quando eu comecei a mexer com igreja era bateria, depois tive que ir largando de mão, né? Envolvido com outras coisas. Uma vez eu inventei de tocar baixo. Falei, vou aprender baixo. Já aprendi a tocar bateria, vou aprender a tocar baixo também. Eu achando que ia ter essa capacidade. Mas eu consegui estourar a corda de um baixo só afinando. E a corda do baixo é fininha, né? Foi ou não foi no ensaio? Aqui eu pastoreava aqui em Lisboa, quando o salão era ali embaixo. Eu afinando, eu falei, não, tá mal ainda. Coloquei lá o afinador, tom, dom, 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 dom. Eu falei, ixi, rapaz, não sirvo para isso não. Bem, é a capacidade que Deus dá a alguém. Por exemplo, pega o Tiago, tá por aí o Tiago. Eu não gosto muito dele, mas tem que falar aqui o nome dele, né? Tá aí o Tiago do Valcir. Brincadeira, aquele cara tem um grande carinho. Você dá a bateria, ele toca. Dá o violão, ele toca. Dá o contrabaixo, ele toca. Dá o teclado, ele toca. Dá a guitarra, ele toca. Dá vontade de quebrar os dedos dele. Então, só Jesus na causa, mano. Você é uma capacitação dada por Deus. Não é todo mundo que tem. Não, quem dera, se fosse assim. Não são todos. É uma capacitação natural, é um dom natural, uma dádiva natural, mas dada por Deus. Daí, colocar também no grupo de dons, no contexto geral, no panorama geral, dons espirituais, dentro de um panorama geral, ainda que dons espirituais dá para dividir, dom natural, dom espiritual e dom ministerial. Aí a gente vê o seguinte, vemos pessoas que pegaram o dom que Deus deu, dom natural, que Deus deu aqui dentro da igreja e vão usar lá fora. E como a gente explica isso? Por exemplo, Elvis Presley saiu de onde? Saiu da igreja. Ele era crente. O Whitney Houston saiu de onde? Saiu de dentro da igreja. E tantos outros nomes aí de fama mundial saíram de dentro da igreja, pegaram o talento, pegaram o dom, pegaram a capacidade, foram para o mundo e utilizaram, e muitos deles até a morte. Pastor, como explicar isso? Explica pela misericórdia e graça de Deus. Romanos 11, 29, que vai colocar na tela para a gente aí, por favor. Romanos 11, olha o que a Bíblia vai dizer. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus te deu o dom, você vai pagar, você vai depois prestar conta disso. Mas você vai usar, você é o administrador desse dom. É lógico, quando entra na questão, do natural é mais fácil de fazer isso. Quando entra na questão de dom ministerial e dom espiritual, divino fica mais difícil. Não tem como. Agora, do natural, esse versículo vai ser bem circunscrito mesmo. Bem na raiz do texto. Você vai prestar conta. Ao passo que a gente também vê pessoas que têm o dom, nasceram, não eram em lar evangélico, não eram em lar cristão, se converteram, e vem agora para dentro da igreja com aquele dom que Deus já deu, aquele dom inato. Ele nasceu com aquela capacidade, desenvolveu essa capacidade com o passar do tempo, e hoje dentro da igreja estão fazendo um excelente trabalho em benefício do reino de Deus. O exemplo que eu tenho disso aí é um camarada, um dos melhores músicos que, na minha opinião, trabalhei aqui no MSBN, lá de Azambuja, o Humberto. Guitarrista de primeira. Baixista de primeira, mas ele disse, sabe onde eu tocava, pastor? Tocava nos barzinhos, tocava lá no outro lado, não é, Wings? Tocava lá na vida, né? Só que depois foi alcançado pelo evangelho e ele toca onde? Pega o dom que Deus deu, ele não sabia disso, mas foi convencido pelo Espírito Santo, hoje é salvo e lavado, remido no sangue de Jesus Cristo e hoje usa o dom para a glória do nome de Deus dentro da igreja.
Então tem como fazer isso na questão de dom natural. Mas vamos para dons espirituais. Só tem mais 30 minutos. Dons espirituais, porque aí temos que ir para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, naturalmente. É o texto mais famoso acerca disso. Do versículo 8 ao versículo de número 10. Eu quero pegar esse texto. Do versículo 8 ao versículo 10 diz: porque há um, pelo Espírito, veja que o Espírito, vou pegar desde o versículo 6, vai ser melhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu não vou ficar nessa questão do que para o que for útil. Tem muita gente aí que Deus deu porque é útil e não usa, mas isso aí é para outra conversa. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Observe que Espírito está sempre em maiúsculo. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a gente entende que os dons espirituais também são, está na nossa lista, nossa apostila aí, também são, dons espirituais também não devem ser confundidos com os dons naturais, que vimos anteriormente. Dons espirituais não são um produto de nascença, mas, uma concessão do poder do Espírito Santo, e a gente consegue dividir esses dons em 3 grupos. Os dons não é questão inata. Dons espirituais aqui? Não. Esses dons não. Dom natural, sim. Agora, esse não. É uma questão inata. Você não nasceu com ele. O Espírito Santo, entendendo que seria útil usar você nele, te dá. Ou te deu. Achando ser útil, te dá. Então, ele ministra os dons espirituais. Na primeira lição, se não pode memória, eu usei a expressão: se já somos salvos em Cristo Jesus, então vamos orar pelo batismo no Espírito Santo. Se já somos batizados no Espírito Santo, então vamos pedir a Deus os dons. Porque cada vez que a gente vai mergulhando mais Deus tem para revelar-se para nós. Cada vez que buscamos mais, a Bíblia diz que os mistérios de Deus são para aqueles que o buscam. Nós estamos muito em Deuteronômio 29 e 29. Né? O que está revelado para a gente está tudo bem. O que está escondido para Deus é só para ele, ponto final. Não, calma aí. Mas os mistérios de Deus e os dons vão entrar nos mistérios de Deus. São para aqueles que buscam. É por isso que a gente vê a conotação do capítulo 12, capítulo 14 de 1 Coríntios, está falando de dom espiritual. E no meio do meio dos dois tem um capítulo 13, que por norma, nós usamos o capítulo 13 de 1 Coríntios para falar de amor, e falamos de que tipo de amor? Por norma, amor conjugal. Encontro de casais, o tema do encontro está lá. O amor, tudo sofre, tudo espera. O amor, tudo tá bom, ok. Não vou entrar, fala que tá errado usar não. Mas no contexto, ali não é esse tipo de amor. Se eu não tiver a capacidade do amor, se eu não tiver o amor dentro de mim, o amor produzido pelo próprio Espírito de Deus em mim, eu não consigo desenvolver o dom. Eu não consigo. Por isso ali que o capítulo 12 e o capítulo 14 é ligado pelo capítulo 13, o amor. E até o Paulo coloca Paulo coloca uma máxima dizendo que língua estranha vai acabar, profecia vai acabar, mas o amor, esse não acaba. Então vamos lá. É possível pegar esses dons e trazer essa divisão, que é uma divisão básica. Dons de revelação, está na apostila aí? Dons de revelação são os dons que revelam a sabedoria de Deus, dando ao portador um saber sobrenatural. São eles: dom da palavra de sabedoria, nós temos isso no versículo 8. Também no versículo 8 nós temos o dom da palavra da ciência. E também no versículo 10 temos o dom de discernir espíritos. Os dons de poder
são aqueles que manifestam o poder de Deus através de ações sobrenaturais, lógico, são dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. Depois nós temos os dons de elocução, os que transmitem a mensagem de Deus. São aqueles, os dons de dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. No contexto de dons espirituais, nós pegamos esses 9 aqui e temos que é um presente de Deus para a igreja, uma dádiva, é um dom, uma dádiva, um presente que Deus tem preparado para todo aquele que crê nele. Ele tem isso preparado. O que muita gente fala, pastor, é que hoje em dia a gente vê tão pouco isso acontecendo. Então, se é verdade, se a gente está vendo tão pouco, então o erro está em quem? Está em Deus ou está em nós? Por favor, está em Deus ou está em nós? Tem que estar em nós, porque o nosso Deus, como era Deus no passado, permanece sendo o mesmo Deus hoje. Ele não altera. Se ele prometeu dons lá atrás, ele continua prometendo e disponibilizando dons hoje. Qual é o negócio? O negócio é eu ir buscar. O negócio é eu ir buscar. O problema, irmãos, que nós estamos, para ir buscar, é igual eu falei na aula passada, não é com dinheiro, tem que buscar com preço, e não é com dinheiro. Não. Tem que buscar pagando o preço da oração mesmo. Pagando o preço da oração. Sabe por que a gente vê, às vezes, pouca manifestação desses dons? Repara se não é assim. Eu vou falar da realidade da congregação onde eu pastorei. Ainda que a gente fala sempre, é difícil todos obedecerem. Antes de todo o culto da nossa igreja, lá em Ericeira, antes de todos os cultos na igreja, todas as atividades são precedidas por 30 minutos de oração. Conta-se nos dedos aqueles que chegam e vão orar. Nós temos lá semana sim, semana não, semana de oração. Segunda a sexta-feira, ontem passei de quando eu cheguei aqui, fui para lá para ver se estava tudo certinho, se o pessoal deixou fechado. Segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da noite, é semana de oração. De segunda a sexta-feira. Conta-se nos dedos quem vai orar. Uma vez no mês, nós temos dia do clamor. A igreja é aberta das 7 da manhã às 7 da noite, para orar. Conta-se nos dedos, e graças a Deus tem sempre os que contam, né, cara? Pelo menos isso, graças a Deus. Tem sempre os que contam, graças ao Senhor por isso. Mas conta-se nos dedos quem quer orar, quem quer pagar o preço, quem quer buscar, quem quer falar, Deus, assim como o Senhor operou de forma extraordinária na vida de Estevão, na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, na vida dos homens e mulheres de Deus lá atrás, eu também quero isso para a minha vida hoje. Aí sabe qual é o resultado? Nós ficamos num saudosismo dentro da igreja. Ficamos olhando o seguinte, mas nossa, como era bom aquela época. Como era gostoso aquele tempo. Onde eu posso testemunhar de ver pessoas, crianças sendo batizadas em culto infantil. Ainda tinha reunião de oração, não tinha esse negócio de pai, eu não vou levar meu filho para a igreja não, porque na oração, levei na oração, coitado, ele vai ficar tão fadigado, coisa nenhuma. Os meus pais me levavam para oração. E no ciclo de oração eu via criança profetizando, falando em línguas, batizadas do Espírito Santo. Aí ficamos, por causa disso, do nosso erro, ficamos no saudosismo. Era muito bom na década de 90, era muito bom na década de 80, mas o que mudou, irmãos? Porque Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Se é nós é que mudamos, então voltemos para a presença de Deus e buscamos com graça, com ousadia, a presença do Espírito Santo. E Ele tem isso aqui para dar. Está disponível. Ele tem para dar. É dádiva. Não é para comprar, irmãos. É dádiva. É a mesma coisa que alguém chegar para você. Pode passar ali no banco porque eu assinei uma promissória dizendo ele vai passar aqui e vai levantar os 300 mil euros. Quem é que não vai? Pastor não vai. Né? Mas... E a gente é chegar diante dele e falar, pai, eu quero os dons. Eu gosto da expressão lá do 1 Coríntios 14, 26. Temos os dois capítulos, tanto o 12 como o 14, está falando de dom espiritual. 14, 26, tem uma expressão dizendo, cada um de vós. Diz lá o texto, 1 Coríntios 14, 26. Essa expressão eu quero compartilhar com vocês. Que fareis, pois, irmãos?
quando vos ajuntais, cada um de vós, repita comigo, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo está orientando a igreja. A expressão cada um de vós indica a vontade do Espírito Santo de que todos tenham isso. Todos, cada um de vós, não é alguns entre vós. Não são os obreiros que estão entre vós. Não são os que presidem sobre vós. A vontade do Espírito Santo de Deus, ao revelar isso para Paulo, é que cada um de vós tenha e use para benefício da obra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Dons espirituais. Mas a gente pode, e lógico, irmãos, os dons ministeriais servem para que todo o corpo de Cristo esteja bem ajuntado, bem ajustadinho, né? Conforme diz pra gente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao versículo de número 30. Deixa eu pegar isso aqui para você entender. Versículo 27 ao versículo 30 diz o seguinte: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e não fale consigo, e fale consigo mesmo e com Deus. Não, isso é o 14, eu quero 12. Meu Deus do céu, isso mesmo, obrigado. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A ideia de Cristo é dar para um esse dom, para o outro outro dom, para o outro dom, para o outro dom, e junto a igreja caminha sendo edificada. Junto a igreja caminha correta, coesa, e graças a Deus, irmão, olha, eu nunca vou me esquecer de uma reunião ministerial. Esse dia está na memória tão vivo quanto hoje, como está agora. Uma reunião ministerial, a primeira reunião ministerial que o pastor Valci teve com a gente. Eu lembro desse dia, pastor. O senhor levou um hebreiro abençoado, não vou falar o nome dele, claro. Que começou uma conversa lá de que o obreiro tinha que ser douto. O obreiro tinha que ser versado para pregar para qualquer tipo de público, independente de quem fosse. Qualquer tipo, ele tem que saber, ele tem que ser bom, saber, tem que ser a área dele, pregar para criança, adolescente, jovem, anciãos, pregar para homens, para mulheres, para casais, para solteiros, para todo tipo de coisa. Aí um obreiro que levantou lá, que o pastor levou pela primeira vez, falou assim: se o obreiro não for assim, não é completo. Aí eu lembro que o nosso pastor presidente estava sentadinho, quando ele ouviu essa expressão, ele levantou, eu falei: vai dar problema, né? Eu lembrei da expressão do pessoal lá da terra da casa de Davi, vendo Samuel chegando: é de paz a sua vinda. Levantou e falou bem assim: ainda bem, essa foi a expressão que o nosso pastor utilizou, tá vivo aqui. Ainda bem que nenhum de nós somos assim. Nenhum de nós é completo em si mesmo para operar tudo. Graças a Deus por isso. Foi a expressão do nosso pastor. Não, nós dependemos, irmãos, para andar como corpo de Cristo, bem ajustados, nós dependemos um dos outros, e o Espírito está aí para repartir dons a cada um para que isso aconteça. A cada um. O resultado é que eu nunca mais vi ele na nossa reunião ministerial. Nunca mais. Mas vamos lá, vamos para frente. Nós temos os dons ministeriais, que vem aí ou dons de Cristo, que vão do capítulo, Efésios capítulo 4, né, propriamente no versículo de número 11, que vai falar sobre o assunto, mas o assunto fica muito bom se lermos do versículo 1 ao versículo 16, mas vamos ler só o versículo 11, que diz: ele mesmo, esse é Cristo,
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele dá a razão do porquê. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa é a razão de dar, eu gosto sempre da expressão seguinte: o dom espiritual é uma dádiva de Deus na individualidade. Dá para você, isso vai ser benefício para o grupo. Não, é sempre assim. Mas ele dá para uma pessoa. O dom ministerial é uma dádiva de Deus para a igreja, no coletivo. Você vai me fazer entender. Vamos lá. Quando Deus dá o dom para Paula, espiritual para Paula, então, aquele dom é especial para a vida da Paula. E Deus vai usar esse dom, naturalmente, para a edificação de todos, para a bênção de todos, mas é uma prenda diretamente para a Paula. O dom ministerial é uma prenda diretamente para a igreja, não para uma pessoa só. Porque todos são abençoados, é a capacitação que Deus dá na vida de alguém, é o chamado específico na vida de alguém. E esse chamado é uma bênção para a comunidade onde eu estou, comunidade cristã que eu participo, para a igreja onde eu estou. É mais ou menos aquilo que Deus falou com Jeremias no chamado de Jeremias. Te conheci no ventre, te formei no ventre, e as nações te dei por profeta. A expressão que ele usa ali é um acraseado com S, as nações. Ele não está falando bem assim, se fosse sem crase, está dizendo, eu te dou, está aqui, como se fosse aqui, isso é a nação. Então, as nações, toma, te dei por profeta. Toma, um presente, as nações é um presente meu para você. Não, o A é acraseado, com crase. Então, o sentido para as, esse é o sentido. Para as nações, te dei por profeta. Não são as nações que são um presente para você. Você é um presente para as nações. Você. No sentido de dom ministerial é do mesmo jeito. O dom espiritual é um presente para o indivíduo, mas o dom ministerial é um presente para a igreja. É um presente para a igreja. E nós temos que cuidar desses nossos ministros, como já foi falado pelo pastor Valci, e não precisamos abordar muito mais sobre esse assunto. Mas só quero pegar um exemplo, que eu não vou discorrer sobre todo um, tá na apostila, mano. Só temos mais 12 minutos, não vou discorrer sobre cada um dos dons, não temos tempo, mas só quero pegar a pessoa de Cristo como o obreiro por excelência, tendo em si esses dons. Volto a dizer o que falei em aulas anteriores. Só damos o que temos. Jesus tem a excelência nisso, então ele oferece para a igreja. Ainda que dividido, mas ele em si tem a excelência. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 3. Por favor. Versículo 1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo como apóstolo. Só quero pegar a expressão apóstolo, mas vou continuar o texto só para continuar. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Jesus Cristo como apóstolo, dom ministerial, Efésios 4:11, o primeiro dom é Efésios 4:11, o primeiro dom é, ele mesmo deu um para apóstolos. Ele mesmo deu um para apóstolos. Cristo como um apóstolo, e lógico, o apóstolo por excelência, porque o apóstolo é o missionário. O apóstolo é o missionário. E o missionário vai com a mensagem de cruz. Vai com a base vai com o evangelho por sua base. A base da pregação da igreja é o evangelho. Mas Jesus não é apenas um missionário por excelência. Ele é a base da própria igreja. Em Mateus 16:18, ele diz para Pedro: eu edificarei sobre essa pedra, essa rocha, essa afirmação que você diz, que eu sou Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não é apenas o apóstolo, ele é a palavra e é a base da igreja. A palavra de Deus e a base da igreja é Jesus. Mas vamos lá. Em Lucas 24:19,
Jesus também é profeta, assim como a gente vai ver também em Mateus 21:11 e também 46, Lucas 24:19. Diz aí pra gente. E ele lhes perguntou quais? Eles disseram, as que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. É Jesus caminhando com aqueles discípulos em direção a Emaús, fingindo que não sabe de nada que está acontecendo, vê o pessoal muito triste e diz, olha, o que vocês estão tristes? Eles perguntam para Jesus, mas você não sabe o que aconteceu esses dias? As coisas que aconteceram aqui na cidade? Aí ele pergunta, quais? Aí eles falam, mataram Jesus, profeta poderoso em obras, profeta. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Jesus, profeta. No 3, Jesus também não é apenas profeta, mas ele é evangelista. Quero falar sobre isso. Lucas 4, desculpa, deixa o Lucas de fora. Mateus, já usei esse texto em outra passagem, vamos usar o texto. Em outra oportunidade, vamos usar outro texto. Mateus capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Ele saía como evangelista, indo atrás das almas. O evangelista por excelência. Mostrou para a gente como é ser evangelista. Mostrou para a gente como é fazer a obra, como é ser obreiro de verdade. E não estou dizendo que algum de nós aqui é falso, não. Mas o nosso padrão não é um homem qualquer. O nosso padrão é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o nosso padrão principal. Porque é assim que a carta de Hebreus diz para a gente, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Ele é o nosso padrão. Ele é evangelista. Mas vamos lá para frente, continuamos. Ele também é pastor. Quando a gente vai para João, capítulo de número 10, você sabe que João, ele foi o evangelista que usou as expressões que Cristo, dizendo, eu sou, Cristo mostrando-se divino através dessas expressões, que era restrita apenas para Deus, e revelado lá para Moisés, e ele usando essas expressões, eu sou, e quando chega no capítulo 10, por exemplo, ele começa a dizer, eu sou a porta das ovelhas, ele vai começar a dizer, eu sou, mas deixa eu pegar só o versículo de número 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não faz isso, não, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas também sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele é o bom pastor. Graças ao Senhor pelo salmista, que vai dizer, o Senhor é o meu pastor. E agora eu não posso errar isso aqui. Nós temos o pastor Jorge olhando. De nada, como vai lá? De nada tenho falta? Não. Ele, esse bom pastor, não me faltará. Ele que cuida de nós. Ele é o bom pastor. Mas não apenas pastor, porque também nos dons ministeriais temos o mestre. E vemos Mateus capítulo de número 7, versículo de número 29. Mateus 7, 29. O texto diz, porquanto os ensinava com autoridade. Isso é a autoridade de Jesus, com autoridade e não como os escribas. Jesus como um grande mestre. Jesus como um grande mestre. Então ele tem isso por excelência. Ele dá de presente para a igreja, capacita quem ele quer com esses dons e dá essa pessoa como um presente para a igreja. Essa pessoa capacitada, você chamado por Deus para a obra ministerial,
você, chamado por Deus para a obra ministerial, entenda, Deus te deu essa capacidade, te fez esse chamado, te deu esse dom, porque você, através desse dom, não porque você é bom, é através do dom, é por causa do dom. Você é uma dádiva de Deus para a igreja e Ele quer usar você. Não adianta você querer se esconder, não adianta você mudar de país, mudar de cidade, mudar de lugar, fugir do ministério quando o ministério vai te dando oportunidade, porque se é Jesus que fez a chamada, Ele também vai testificar isso com a nossa liderança, e a liderança vai então querer pôr em prática. Não adianta você fugir daqui para ali, porque uma hora Ele vai pegar você. Uma hora você vai ficar no estreito, irmão, igual lá o Balaão com a jumentinha. Não tem jeito. Então é melhor fazer com zelo, fazer com carinho, se dispor de verdade, fazer, para que o nome dele seja glorificado. Sobre o fruto do Espírito, irmãos, o fruto do Espírito tem a ver, está aí no nosso tempo, foi só 4 minutos ali para encerrar. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é descrito por Paulo em Gálatas 5:22, nós todos conhecemos. É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés de plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, que são, desde o versículo de número 19, ele utiliza o plural, as obras da carne. Isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações descritas pelo fruto é de uma única procedência. O fruto do Espírito. Aí aqui onde a gente vê alguém que é homem ou mulher de Deus. Não é pelo pular, não é pelo sapatear, não é pelo falar, orar mais alto, orar mais baixo, falar mais língua estranha, falar menos língua estranha. Não é por causa disso. Pregar bonito ou mais bonito ou menos bonito, cantar mais bonito ou menos bonito, não. Porque isso aí, com a técnica você consegue. Isso com a técnica você consegue. Foi Jesus que falou que muita gente vai chegar lá no último dia dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós, Em teu nome nós. Em teu nome nós. E o final da resposta de Cristo será: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Conheço vocês não. Não conheço. Mas a gente pode colocar isso para aqui, mas Jesus não fazia tanta coisa. Pois é. O poder estava em quem? Na sua palavra ou no meu nome? Podemos fazer uma paráfrase, O poder estava o quê? Estava em você ou estava na utilização do meu nome? Era no seu nome. Pois é, se é no meu nome, eu me responsabilizo pelo meu nome. Mas você, eu não conheço. Você eu não conheço. Você utilizou o meu nome e se beneficiou com isso. Mas você, não conheço. Ponto final. Para a gente encerrar, porque aí tem todos os frutos do Espírito descritos, está na apostila, está tudo descrito para você. Temos os pecados contra o Espírito Santo. É possível pecar contra o Espírito Santo? Na apostila tem isso para a gente: resistir ao Espírito Santo. Tem a referência de 7:1, mas se formos do capítulo 6, versículo 8, até o 7:1, a referência fica melhor. Capítulo 6, versículo 8, até o 7:1. É possível entristecer o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo. Esse 1 minuto e meio que eu tenho para falar, quero falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque normalmente é o que o pessoal fica mais balançado. Tem muita gente, irmão, quantos de nós? Eu pelo menos já fui assim, ficava com medo. Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei? Não, irmãos. Alguém para chegar nesse nível de blasfemar contra, porque é um pecado diferente, é um pecado incomum, é um pecado que ultrapassa a linha. Todo pecado Jesus perdoa. O Pai perdoa. Pelo sangue de Jesus o Pai perdoa. Mas ele colocou bem assim, menos esse. Ele colocou: você pode ir até aqui. Essa é a linha. Se você pisar daqui para cá, você está por sua conta. Até aqui eu te perdoo. Mas daqui para cá você não pode passar. E essa linha é a blasfêmia. Porém,
para alguém chegar nesse nível, ele tem que estar numa cauterização de mente muito forte. A mente, como diz o texto, ela tem que estar totalmente corrompida. Até porque alguém com essa mente tão corrompida não sente mais vontade de vir para Deus. E alguém que fica, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Blasfemei contra o Espírito Santo? Só o fato de você querer voltar para Deus indica que isso não aconteceu. E é difícil você falar bem assim, eu conheço alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. É difícil. Só tem uma pessoa que eu conheci até hoje, e já encerro aqui. Alguém que eu conheci aqui em Portugal, tirou a sua própria vida, infelizmente. Ele tirou a sua própria vida. Antes de tirar a sua própria vida, a gente lá na nossa igreja falava para ele, conversava, pregava, e ele falou assim, não adianta em pregar mais para mim, não adianta, porque ele era um desviado. Porque eu conheço a palavra e sei que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século e nem no vindouro. Então não preguem para mim e nem orem por mim. Ele falava, depois de falar isso, foi para casa, deu um tiro na boca e se matou. E se alguém que tem consciência daquilo que fez, o diabo lhe apoderou a vida. Infelizmente, eu só conheço um caso em toda a minha vida, esse único, de dizer com a própria boca, eu já fiz isso, eu não quero mais. Mas que o Senhor nos dê graça para que a gente não caia nisso. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.